O que é você? Quer dizer, isso é uma pergunta com muitos significados e vamos entender isso um pouco melhor com o seguinte experimento mental. Imagine que um cara chamado Teseu, é um nome meio estranho, mas olha só, ele possui um navio que com o passar do tempo vai se desgastando com o uso e à medida que as peças vão ficando velhas, elas vão sendo trocadas por outras mais novas. Teseu, você troca uma peça de navio antiga por um PlayStation? Não! E por uma peça nova? Sim! E aí, com o passar do tempo, ele troca uma peça aqui, troca outra ali, até chegar o dia em que o navio todo é feito de peças novas. Nenhuma delas é mais original lá desde o início. E o pior é que, olhando para o navio atual, é até difícil dizer que algo mudou. As peças foram sendo substituídas por outras iguaizinhas. Mas será que ele ainda é o mesmo navio? Bom, para responder isso vai depender de você. Se você acha que o navio é a soma das suas peças, então o navio não é mais o mesmo. O original e verdadeiro foi desaparecendo aos poucos. Ele não existe mais. Agora, se você acha que o navio é aquilo que está lá funcionando como tal, então ele ainda é o mesmo, pois continua navegando do mesmo jeito. E no caso, eu percebi que vocês acham tanto que o navio pode ser o mesmo, como ele pode também não ser o mesmo. É uma coisa meio complexa. Inclusive, aproveita e me segue lá no Instagram para não perder as próximas enquetes. Vai lá. Mas o fato é que essa história já tá ficando um tanto quanto complicada e ainda por cima agora vamos deixá-la ainda mais complexa para tentar descobrir o que é você. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse é mais um episódio do Ponto em Comum que só pôde sair do forno graças aos meus navegantes apoiadores. Isso fez algum sentido? Eu não sei. Ok, então nós já falamos de um navio imaginário, mas agora vamos falar de algo mais real. Vamos falar de você. Você, assim como o navio, pode ser considerado a soma das suas partes. No caso, o seu corpo é feito de pequenas unidades vivas, que nós chamamos de células. E você é a soma de todas elas. Sem elas, você não existiria. Mas elas existiriam sem você. Se, por exemplo, você morrer e doar o seu coração para uma pessoa, você vai estar realmente morto? Quer dizer, né? Pelo menos para as células do seu coração, não muita coisa vai ter mudado. Elas vão continuar fazendo ele bater. Então isso quer dizer que você está vivo? Ou pelo menos uma parte de você dentro do corpo de outra pessoa? Ok, isso parece bem esquisito, mas existe ainda uma pessoa que levou isso para outro patamar. Henrietta Lacks era uma jovem mulher negra de 30 anos que vivia em Baltimore, nos Estados Unidos. Estava tudo indo bem e tranquilo na sua vida, quando de repente, em janeiro de 1951, ela sente um incômodo. Vai no ginecologista e descobre que possui uma lesão no colo do útero. E isso foi o primeiro sinal do que estava prestes a vir por aí. 3 meses se passaram e ela voltou para o mesmo hospital e ficou sabendo que agora tinha um tumor. E assim que possível, uma amostra foi retirada para biópsia. Esse é um detalhe importante, hein? E nos meses seguintes, Henrietta recebeu um tratamento de radioterapia e mais tarde recebeu a notícia de que ele falhou. E o câncer se espalhou rápido. Em agosto do mesmo ano, ela começa a sentir dores abdominais muito fortes. E mesmo depois de uma internação, elas só foram piorando até se tornarem intratáveis. E a equipe do hospital fez o que foi possível, mas não teve jeito. Para tristeza dos profissionais envolvidos no caso e da família Lacks, Henrietta, ao meio-dia e 15 do dia 4 de outubro de 1951, se tornou vítima de um agressivo câncer no útero. Henrietta faleceu, ou pelo menos uma parte dela. Você lembra que uns meses atrás os médicos tiraram um pedacinho do tumor para uma biópsia? Bom, então, essa amostra foi enviada para análise no laboratório do hospital. E esse departamento era comandado por George Guy, que trabalhava extensivamente com endocrinologia, câncer e virologia, mas o seu maior legado para a humanidade viria através de Henrietta. O Dr. Guy estudava seus assuntos de interesse através de culturas in vitro, ou seja, ele criava células em laboratório para sua pesquisa. Porém, assim como qualquer outro pesquisador da área, ele tinha dificuldades sérias em conseguir manter células humanas vivas por muito tempo fora do corpo de um indivíduo. Meio que assim, elas até conseguiam sobreviver uns dias no ambiente externo, mas tinham um prazo de validade, porque depois de se dividir por volta de umas 50 vezes, elas simplesmente morriam. 49, 50, é isso aí, pronto.
Isso acontece porque depois de se dividir tanto, uma célula pode acumular erros genéticos aí no meio dessas repetições todas. E talvez alguns deles impeçam o funcionamento celular adequado. Então, para evitar esses problemas, depois de uma certa quantidade de divisões, as células passam por uma morte programada, que chamamos de apoptose. E esse mecanismo é ótimo para a sobrevivência de um organismo, mas isso não é nada bom para quem quer fazer ciência. Seria necessário que essas células in vitro durassem muito mais. E por isso o Dr. Guy, há um bom tempo, tinha um objetivo ambicioso. Ele estava buscando células imortais. E ao longo dos seus anos ali naquele laboratório, o pesquisador recebeu por volta de 30 amostras só de câncer de colo de útero. Todas elas, em algum momento, acabaram morrendo. Mas foi aí que um dia uma biópsia bateu à sua porta e mudou tudo isso. Ô de casa, aqui ó, chegou uma biópsia da Henrietta Lacks. O doutor pôs as células da moça em um meio de cultura, assim como fez com qualquer outra amostra que tinha recebido. Mas o que estava prestes a acontecer naquela plaquinha de Petri estava longe de ser algo comum. Com seu microscópio, ele pôde ver que elas não só sobreviveram, mas prosperaram, cresceram e se multiplicaram. A diferença daquele meio de cultura para qualquer outro era robusta. Era como se aquelas coisinhas tivessem desbloqueado uma espécie de capacidade sobre-humana de não morrer. É como se elas fossem imortais. E aquele cientista logo percebeu que havia algo de muito especial bem debaixo do seu nariz. E aquilo foi batizado de células HeLa, que seriam as duas primeiras letras do nome e sobrenome de Henrietta Lacks. Inclusive, o Dr. Guy era bem generoso com os pedidos dessa linhagem de células. Ele mesmo já enviou amostras para outros laboratórios pelos Estados Unidos e em outros países também. A comunidade científica na época ficou de queixo caído com essa descoberta. A pesquisa em muitas áreas da ciência se tornou muito mais fácil. E não é de se espantar que essas células HeLa se espalharam por todos os cantos do mundo, às vezes até sem querer. Essa linhagem era tão resiliente que podia viajar na pele humana, na poeira e até em gotículas de água pelo ar. Por isso que qualquer descuido dentro de um laboratório poderia acabar contaminando outros meios de cultura com células HeLa. E elas eram tão boas em sobreviver e competir por recursos que acabavam matando as outras linhagens que invadia, o que acabou se tornando até um grande problema. Elas se demonstraram tão boas em não morrer que até hoje, as células HeLa vivem e foram responsáveis por grandes descobertas científicas em dezenas de milhares de artigos publicados. Elas são tão amplamente utilizadas que você mesmo pode ter as suas próprias. E se a gente somar cada uma delas pelo mundo, teremos várias toneladas de biomassa. Então, de certa forma, será que não daria pra gente dizer que existe muito mais de Henrietta viva atualmente do que quando ela estava viva, propriamente dita? Bom, é difícil fazer todo mundo concordar que sim ou que não. Depende do que nós podemos considerar o que é você. Se nós considerarmos que você é a informação contida no seu DNA, talvez seja possível que, de certa forma, Henrietta esteja agora mais viva do que nunca. Mas, por outro lado, um ser vivo é muito mais do que isso, e seres humanos são ainda mais complexos. Nós não somos só o nosso DNA, nem só o nosso corpo. Na minha opinião, acho que essa forma nossa, física, com uma cabeça, um coração e pulmões e tudo mais, é apenas um meio de nos manifestarmos o que nós realmente somos. Pessoalmente, eu considero que eu seja muito menos um corpo e muito mais uma consciência. E eu sei que isso pode ser problemático, porque ninguém sabe exatamente o que é uma consciência ou onde que ela fica aqui dentro. Mas eu acredito que se um dia eu for um velhinho com algum tipo de demência e não conseguir mais reconhecer as pessoas que amo, não conseguir lembrar mais quem eu sou, nem do meu próprio nome, nesse caso eu acho que mesmo que o resto do meu organismo estivesse vivo e sem problemas, será que de certa forma eu já não teria morrido? Será que aquela pessoa ainda seria eu? Ou melhor ainda, imagina como você de agora, nesse exato momento, não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Sabe aquela sensação de ver uma foto antiga ou ler um texto que você escreveu faz um tempão? Pois é, às vezes nós mudamos tanto a nossa aparência, os nossos gostos musicais, os nossos planos, crenças e formas de encarar a vida que a gente simplesmente acaba não nos reconhecendo mais como aquelas pessoas do passado. Elas não existem mais, elas cederam espaço para nós do aqui
e agora. Tá ok, mas e afinal de contas, o que é você? Bom, quando nós nos vemos no espelho, pode parecer que estamos olhando para um indivíduo na sua totalidade, mas na realidade o que estamos observando é apenas um quadro nosso de um momento muito específico no tempo. Afinal, podemos dizer que nós somos seres de 4 dimensões, 3 espaciais e uma quarta temporal, pois você está mudando a todo momento. Trilhões de células suas vão morrendo e várias outras vão tomando o seu lugar. Raios eletromagnéticos vindos da nossa estrela a milhões de quilômetros atingem a sua pele e vão mudando o seu DNA. Os átomos que constituem o seu corpo vão sendo trocados e cada experiência da sua vida, cada sorriso sincero, beijo apaixonado, perda de entes amados, cada abraço na sua mãe, tudo isso muda quem você é. E isso não faz a gente deixar de ser a gente. Na verdade, estamos constantemente, a todo instante, nos tornando nós mesmos. Agora, sabe o que muda bastante também? O fogo. Ainda mais se tiver em microgravidade. Olha só como fica diferente. Clique bem aqui para saber o que acontece com o fogo em um ambiente de microgravidade. Dá lá uma olhadinha que ficou incrível. Eu falo isso de uma maneira totalmente imparcial. Agora, se você quiser saber mais sobre os problemas que a família da Henrietta teve que passar com essa história toda de células HeLa, basta você escutar o nosso podcast exclusivo. Assim como o Dylan, que tá aí junto com a sua noiva Stephanie. Os dois são da Bahia e estão aí na Chapada Diamantina, em um ensaio fotográfico, porque eles vão se casar agora em julho. Olha só, caramba, parabéns. E eu espero muito que vocês estejam se tornando vocês mesmos. Não sei se ficou um pouco confuso, mas obrigado, gente. Obrigado mesmo. Bom, e se assim como eles, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcasts exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda.